Graças a paz, meus irmãos. Muito boa noite. Nós estamos mais uma vez nessa nossa live, que eu tenho chamado de live de oração, porque nós vamos falar nessa live sempre, vamos procurar falar sobre oração e também orar, né? Claro, pela sua família, né? Pela nossa cidade. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio que Ele nos dá de estar aqui fazendo isso e de poder compartilhar com você das mais ricas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Uma de poder falar com Ele, nos relacionar com Ele. E em outra instância de saber que nós fomos chamados por Ele para ministrar a palavra, para orar por pessoas. Tenho falado que a igreja não é uma instituição que tem ou que precise exigir ou que precise buscar ser autoridade em uma cidade, em uma nação, porque a igreja é uma autoridade mundial. Não uma igreja no sentido de denominação, no sentido de uma igreja local, mas no sentido de ser a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro. No sentido de ser aquela que o Senhor instituiu, edificou, plantou. A igreja como corpo de Cristo, a igreja como autoridade na nação, no mundo, a igreja, ela como dispenseiros de Cristo, dispenseiros de Deus, dispenseiros dos mistérios de Deus. A igreja, por muito que não queiramos admitir, ou por muito que nós não transmitamos isso, a igreja tem as respostas. Por que a igreja tem as respostas? Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. É isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus também diz que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua, ou a última palavra, ou a resposta certa. E quando nós, diante dessa palavra, nós observamos que Deus, através do seu Espírito Santo, habita na igreja, então a igreja tem sim as respostas. As respostas para as crises, as respostas para as enfermidades. E nós podemos observar que muito se procura saber de resposta os porquês. Temos falado aqui que eu acredito muito de que o que estamos vivenciando no nosso século, mais especificamente nesse ano 2020, que já estamos no meio do ano, tenho para mim que há de Deus uma expectativa, há por parte da natureza, por parte da humanidade, a expectativa, porque diz a palavra de Deus que a natureza, ela está com uma expectativa muito grande pela manifestação dos filhos de Deus. Então eu creio que esse é um tempo no qual
ou um daqueles momentos nos quais a humanidade, a natureza e o próprio Deus está com uma expectativa muito grande acerca da manifestação dos filhos de Deus. Não estou falando de manifestos pelas ruas, de orar ajoelhado pelas ruas, não estou falando disso. Eu estou falando do momento em que os filhos de Deus, eles fazem a diferença, não no sentido de aparecer, de ficar famoso, mas no sentido de que há por parte da humanidade, das pessoas, a necessidade de que a igreja se manifeste. E quando eu falo dos filhos de Deus, estou falando da igreja. Está mais do que na hora de acordarmos para o fato de que não vivemos aqui, não estamos aqui para defender nomes, bandeiras de denominações. Porque a palavra de Deus diz que a igreja, ela é como um exército com bandeiras. Apesar de muitas bandeiras, somos um só exército, um só corpo, uma só família, uma só igreja. E esta igreja é autoridade. Porque a palavra de Deus diz que no momento em que esse povo se humilhar e orar e buscar a sua face, e esse povo se converter dos seus erros, dos seus maus caminhos. Quantas vezes, querido, nós estamos achando que estamos no caminho certo, como diz mesmo a palavra de Deus, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. E quando eu falo disso, eu penso também, quando eu olho para esse lado, eu penso também no comportamento da igreja. No sentido de que a igreja muitas vezes, ela desde cumprir o seu papel, por achar que está no caminho certo, dizendo, nós estamos certos, eles estão errados. E quando nós começamos a nos comportar, de que nós e eles, até mesmo dentro de uma igreja local, de uma só igreja local, às vezes há aquela conversa de que existe o nós e o eles, como se fossem dois ou mais povos numa mesma igreja. E isso, querido, sem contar quando nós falamos nesse estilo acerca de denominações, acerca de convenções. Paulo um dia disse assim, digo isso conhecendo o tempo que está na hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação agora está mais próxima do que quando aceitamos a fé. Ele está falando que está na hora de despertarmos e entendermos quem somos e por quê e para que ainda estamos aqui. Então a palavra de Deus diz que se esse povo, não existe dois povos. A palavra de Deus não fala que existe mais do que um povo. É o povo que se chama pelo nome dele. É o povo. Não é o meu povo e o seu povo. É o povo dele. Não é o povo pentecostal e o povo tradicional. Não é o povo pentecostal, o tradicional e o neopentecostal. Não é. Está falando de um povo. E eu quero pensar que esse povo não é nem pentecostal, nem neopentecostal e nem tradicional. Ele é integral. Ele é um povo que traz as características de Deus. É o povo que traz a vida de Deus em si. É o povo que traz as marcas de Cristo em si. Enquanto não pensarmos assim, nós vamos orar e não vai adiantar. Enquanto nós vivemos nessa dissensão, nessa divisão, nós vamos continuar orando. E o Senhor vai continuar não ouvindo. Porque a Bíblia diz que o dia que nós nos convertemos dos nossos maus caminhos, porque em Deus não há mau caminho. Na verdade, em Deus não há caminhos, em Deus há o caminho. E ele disse, eu sou o caminho. Eu sou a porta. Eu sou a luz.
Então não há outro, não há dois. Então é por isso que a palavra de Deus fica muito clara em dizer assim: se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então, disse o Senhor, eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então eu creio que o problema da terra são os pecados do povo de Deus. Deus, quando tem aquela conversa com Adão, depois da queda, ele diz: a terra se tornou amaldiçoada por sua causa. Então, enquanto o povo de Deus não entender o seu papel, que não é de se degladiar, mas é de orar uns com os outros e uns pelos outros, e de que, como aquela história, não haverá placas ou cerquinhas na eternidade. Quando alguém contou uma historinha de que alguém sonhou e foi ao céu, e quando chegou no céu, ele perguntou na porta se tinha batista lá, e eles disseram: não tem batista aqui. Tem assembleano? Não. Tem presbiteriano? Não. E ele foi falando as mais diversas denominações que existiram na face da terra. Não. Então ele sai dali, vai para a porta do inferno e pergunta: tem batista aí? Ele falou assim: tem uns montes, tem muito. E assembleano? Tem muito. E ele foi perguntando as denominações e todas elas tinham muitos no inferno. Então ele volta na porta do céu e fala: tem alguma coisa errada. Porque eu procurei os batistas, os assembleanos, os presbiterianos, e todos os metodistas, todas as denominações evangélicas. Aqui diz que não tem ninguém aqui desse povo. E eu vou no inferno, tem muito. Ele falou: mas por quê? Eu falei: não, porque aqui não entra placas, não entra denominações. Não entra batista, assembleano, presbiteriano. Aqui entra quem é lavado e remido no sangue de Jesus. Então, querido, se você é lavado e remido no sangue de Jesus, você é igreja. Igreja do Senhor. E nós estamos aqui numa live de oração para orar juntos. Mas não vai adiantar nós orarmos porque nós continuarmos com o nosso coração dividido. Não vai adiantar eu acabar de orar e sair falando mal de você. Então, esse é o tempo de despertarmos do sono. Eu creio muito que o que estamos vivendo hoje é uma chamada de atenção do Senhor para nós. O Senhor tem mostrado isso a mim a cada dia. Precisamos fazer alguma coisa. Precisamos tomar algumas atitudes. Como eu gostaria de ver a igreja sendo ouvida por Deus, sendo perdoada dos seus maus caminhos e vendo a terra sarada. Eu quero convidar você a orar. Hoje eu gostaria de encerrar aquela palavra que comecei na terça passada. Então não se preocupe que se você não estava participando da live na terça passada, tanto você pode revê-la ou vê-la pelo Face ou pelo YouTube, como hoje eu vou dar aqui uma recapitulada naquilo que falamos na terça passada. Você que é daqui de Conselheiro Pena sabe que começaram a surgir mais casos aqui. Existem casos confirmados aqui já. Quero que você continue orando por São Miguel do Guaporé. Já chega a 500 casos. E se você sabe da estatística da sua cidade, do seu estado, coloque aí, eu quero orar com você também. Gostaria de aproveitar esse momento e dizer que
a partir de amanhã, nós voltaremos com a hora nona. A hora nona, para quem ainda não sabe, é uma hora de oração que a gente faz no templo, mas não há aqui uma ministração da palavra. Aqui o templo fica aberto, você entra, você ora o quanto de tempo você possa orar, mas que você tenha essa hora nona. É de 15 a 16 horas, nós teremos aqui todos os dias. E você vai entrar no templo, vai orar, vai buscar a face do Senhor, muito em particular, e ter o seu momento com o Senhor. Vamos orar? Coloque a sua família diante do altar. Coloque as pessoas que você sabe que precisam, né, da sua intercessão. Tenho falado aqui que, se você quiser, coloque o seu pedido de oração aí e nós vamos continuar orando. Vamos trazer ele para a hora nona. Vamos orar. Pai querido, adoramos o nome do Senhor nesse tempo. Agradecemos ao Senhor a oportunidade de podermos estar aqui usando esse meio de comunicação para ministrar a corações, a ministrar a sua palavra, a orar pelas pessoas. Eu quero colocar diante do Senhor pessoas que estão vivendo situações de angústia, de depressão, de ansiedade, porque esse é um tempo muito, Deus, propício para isso, quando essa pandemia vai se alongando, vai se demorando, e as pessoas vão ficando cada vez mais preocupadas, ansiosas. E eu quero colocar diante do Senhor, então, essas vidas que estão hoje vivendo ansiedade, vivendo depressão, vivendo pânico. Ó Deus, em nome de Jesus, que haja, Deus, refrigério, que haja, Deus, o toque da misericórdia e da bondade do Senhor sobre essas vidas, Pai. Eu quero colocar diante do Senhor as cidades da nossa nação, todas elas que são afetadas, estão sendo, Deus, atacadas por esse vírus. Queremos colocar a nossa cidade diante do Senhor. Queremos aqui continuar colocando a cidade de São Miguel do Guaporé, a cidade de Santa Teresa, que também nós temos algumas informações sobre o assunto. Pai, toda a cidade que mesmo não tendo as informações, o Senhor sabe de cada situação. Então, Deus, que o povo do Senhor, que nós, o povo do Senhor, tenhamos discernimento desse tempo. Eu acredito, Pai, que tudo que nós precisamos agora é discernir esse tempo. E nós temos muitas dificuldades nisso. Porque muitas vezes, ó Deus, nós temos entrado nesse caminho da crítica aos médicos, aos governantes, enquanto nós deveríamos entender que nada acontece sem que o Senhor saiba, sem que o Senhor esteja no controle. Então nós queremos colocar diante do Senhor, ó Deus, as nossas vidas, as nossas famílias, a nossa nação. Te agradecer por essas nações que já estão vencendo esse vírus. Eu quero colocar diante do Senhor cada vida que está aqui, cada estado representado, cada cidade representada, cada nação representada aqui. Que a mão do Senhor, a poderosa mão do Senhor, esteja sobre cada um. É o que nós clamamos, Pai. Clamamos, mas também louvamos a Ti. Porque se o Senhor ainda permite tal coisa, porque há um propósito no Senhor. E a Tua palavra diz que nós devemos dar graças em tudo, porque esta é a Tua vontade. Então, Deus, mesmo não dando graça por tudo, nós podemos ainda dar graças
em tudo. Então, em meio a tudo isso, louvado seja o nome do Senhor. Em meio a tudo isso, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós abençoamos cada vida, cada família, cada igreja do Senhor, cada agência da tua igreja espalhada na face da terra. Aos pastores e líderes do teu povo, que tenham discernimento e tenham palavras para ensinar o teu povo, não a guerrear contra governantes ou contra médicos, porque não é contra a carne e contra a sangue que precisamos lutar, mas o que nós precisamos é fortalecermos no Senhor, revestindo da sua armadura e batalhar contra as ações inimigas que venham, Deus, tentando tirar a nossa atenção. Então, Deus, que esse tempo não venha, Senhor, a ser uma distração e nos tirar do foco, para que todos os ventos fortes no ouvido não nos permitam afundar nas águas da tribulação, mas que nós possamos focar no Senhor e continuar passando sobre as águas. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te exaltamos. Amém e amém. Glória a Deus, eu louvo a Deus pela sua vida, pelo fato de que você também tem compartilhado, tem aberto as suas salas de vídeo. Muito obrigado, Deus te abençoe em nome de Jesus. E eu quero voltar ao texto que nós falamos na terça passada. Nós lemos aqui uma frase, uma oração frase que Moisés fez, que foi: Senhor, olhais, ó Deus, rogo-te que a cures. Ele estava orando por Miriam. Quando Miriam e Arão se revoltaram contra Moisés, e dizendo que se Deus falava com Moisés, também podia falar com eles. E a palavra de Deus diz que a ira do Senhor se acendeu contra eles, porque se revoltando contra a liderança, estavam se revoltando contra Deus que colocou aquela liderança. Então tome cuidado, querido, ao se revoltar contra uma liderança que está sobre a sua vida. Seja ela na igreja, seja ela no município, seja ela no estado, seja ela na nação, cuidado. Porque quando nós nos revoltamos contra uma autoridade, estamos revoltando contra Deus, porque não há autoridade que não seja colocada pelo Senhor. Ah, pastor, mas está fazendo errado, então é entre ela e o Senhor. Então deixa para que Deus faça e cumpra os seus propósitos. Enquanto isso, a palavra de Deus diz que nós devemos honrá-los. Então cuide. Cuide para que você não venha ser tido como alguém que esteja revoltando contra o Senhor. E a palavra de Deus diz então que Miriam e Arão, eles se revoltam contra Moisés, falam loucamente. E aí a palavra de Deus diz que a Miriam, ela foi acometida por uma lepra que a deixou como um cadáver em um instante só. Quando Arão vê aquilo, ele entende isso, ele se volta e ele pede perdão, e ele pede para que Moisés rogue por ela, para que o Senhor aplaque a sua ira. Então Moisés, ele ora e diz: ó Deus, rogo-te que a cures. Então, quando ele orou dessa forma, diz a palavra do Senhor que imediatamente Miriam foi curada. Por que muitas vezes nós oramos da mesma forma que Moisés e as coisas não acontecem? O que está acontecendo conosco? Então eu aprendi, e o Senhor me mostrou pelo menos 10 segredos nessa oração de Moisés. É só uma frase de oração. Mas não é o quanto nós falamos. É com que motivação nós falamos. É qual atitude nós estamos falando. Por que Moisés orou uma oração tão pequena, tão curta? E aconteceu um milagre
imediatamente. Uma maravilha de Deus aconteceu, um sinal de Deus aconteceu. Miriam foi curada imediatamente. E porque às vezes nós rolamos, nós lutamos e não acontece nada, o que pode estar acontecendo? Pode ser que esteja acontecendo que está faltando em nós algumas coisas que eu pude pontuar aqui na vida de Moisés. E na terça passada nós falamos de pelo menos 5 segredos dessa oração. Nós falamos sobre humildade, amor, compaixão, perdão e misericórdia. Nós falamos que esses ingredientes, essas atitudes, esses segredos estavam fazendo parte da vida de Moisés ao orar. Humildade, amor, perdão, compaixão e misericórdia. Nós falamos de 5. E eu gostaria de completar aqui falando um pouco mais. De falar de mais 5 segredos além desses. Que eu posso ver nessa oração. E o 6º segredo que eu aprendo aqui é sinceridade. Moisés estava sendo sincero em falar, e Deus sonda os corações, querido. A palavra de Deus diz assim: tu me sondas e me conheces. De longe vê os meus pensamentos, sabe quando eu me deito, quando eu me levanto, quando eu ando, quando eu paro. O Senhor conhece, o Senhor nos sonda. O Senhor sonda o coração. Sabe quando há ou não há sinceridade no nosso coração. Quando não há sinceridade, ou quando há sinceridade de atitude, de sentimento, e nesse caso Deus viu a sinceridade no coração, na atitude e na petição de Moisés. É interessante que no Salmo 15, fala do cidadão do céu. Esses dias eu falei sobre isso, acho que foi quinta-feira passada. Eu li esse salmo. E esse salmo fala assim: quem é que pode ter intimidade com Deus, pode se aproximar de Deus, pode morar no seu santo monte? E a primeira atitude que aquele Salmo 15 diz, lá no verso 2, ele vai dizer o seguinte: aquele que anda em sinceridade. Quando a Bíblia fala que a igreja do Senhor, no Atos dos Apóstolos, ela partiu o pão em casa, diz assim, com alegria, e aí algumas versões falam assim, com alegria e singeleza de coração. Mas em algumas versões vai dizer assim, com alegria e sinceridade de coração. Então, Moisés estava sendo sincero nas suas atitudes, no seu comportamento, no seu sentimento, em relação ao que ele estava orando por sua irmã. Então, querido, nós vemos que além de humildade, amor, perdão, compaixão e misericórdia, é preciso que também haja sinceridade. Qual tem sido o nosso sentimento? Qual tem sido o nosso comportamento no nosso coração quando nós oramos sobre tal coisa? Eu tenho dito que uma coisa muito complicada na hora da nossa oração é porque Deus conhece o nosso coração. Deus conhece os nossos sentimentos. A palavra de Deus diz que Deus conhece a intenção do nosso coração. Então nós precisamos mais do que urgentemente analisar o nosso coração antes de orar. Uma outra coisa que a gente aprende aqui nessa oração, outro segredo aqui, é a fé.
O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11, 1. Moisés estava olhando para aquela mulher parecendo um cadáver. Ela tinha se revoltado contra ele. Quem sabe muitos de nós olhariam e diziam assim: está vendo, Miriam, o que dá se revoltar contra o seu líder? Você tinha que ter me respeitado, agora você vai morrer. É isso mesmo, Senhor, mata ela, porque ela me desonrou. Talvez nós íamos dizer para ela: está vendo aí? Está vendo que a minha vitória tem sabor de mel? Você que se revoltou contra mim agora vai ter que engolir isso aí, vai ter que sofrer isso aí, vai ter que ser isolada do povo. Talvez nós jogássemos tudo isso sobre Miriam, mas Moisés simplesmente ele olha para Deus e diz: ó Deus, rogo-te que a cures. A gente vai ver depois disso que algumas consequências daquele comportamento de Miriam teve que ser cumprido, mas Deus a curou. Deus a curou por causa da sinceridade, da fé, da compaixão, do amor, da misericórdia, do perdão, da humildade de Moisés. Fé. Fé, querido, remove montanhas. A fé pode secar uma figueira. A fé, ela pode abrir o mar. A fé nos permite ver a glória de Deus. Foi exatamente isso que Jesus falou para Marta. Ele disse assim: eu te disse, se creres, verás a glória de Deus. Então, para ver a glória de Deus, precisa ter fé. E Moisés viu a glória de Deus se manifestar na cura da sua irmã, quando ele ora aquela pequena, grande oração, quando ele diz: Senhor, rogo-te que a cures. Falamos de sinceridade hoje, falamos de fé. Um terceiro, e na minha conta aqui, o oitavo segredo da oração de Moisés é que, além de fé, tem que ter confiança. Confiança é aquela entrega sem reservas, aquela entrega total. Confiança. Confiar se refere a dar crédito e a considerar que uma expectativa sobre algo ou alguém será concretizada no futuro. Isso é confiar. Confiar é aceitar a priori a decisão da outra pessoa. É interessante que o Salmo 37, versículo 5, fala de duas coisas muito interessantes. Fala de entrega e de confiança. Quantas vezes você já orou para Deus, já entregou algo nas mãos de Deus e disse assim: Senhor, está entregue nas tuas mãos. E no outro dia, talvez no mesmo dia, você vai orar de novo e parece que você está entregando de novo. Então escute uma coisa, querido. Se eu entregar para você algo, e eu tiver que entregar você de novo, para eu entregar de novo, eu vou ter que pegar da sua mão para te entregar de novo. Então você sabe aquela causa que você já entregou para Deus? Quando a palavra de Deus fala de perseverar em oração, está falando de você entregar algo para Deus e falar: Senhor, eu continuo deixando nas tuas mãos. Ela está nas suas mãos. Não é eu te entrego de novo. Senhor, eu sei que aquilo que eu te entreguei está contigo e vai se resolver. O salmista, no Salmo 37, versículo 5, ele vai dizer o seguinte:
entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Porque não adianta apenas entregar, é preciso confiar. E Moisés tinha confiança. Por isso ele não ministrou cura sobre ela. Ele falou assim: eu ordeno que você seja curada, e eu ordeno essa lepra que ela suma da sua vida. Ele não fez isso. Ele não falou assim: eu determino para Deus, eu determino agora, e Deus vai te curar. Ele não disse isso. Ele simplesmente disse: ó Deus, por favor, eu suplico, eu rogo que a cures. Então, queridos, ele teve confiança e entregou ao Senhor. Ele não determinou para Deus. Ele não exigiu de Deus. Ele não diz assim: eu sou teu filho e por isso eu exijo que o Senhor disse que iria ouvir os teus filhos. Então, porque o Senhor disse, o Senhor vai ter que cumprir com a sua palavra. E eu exijo do Senhor. Queridos, quantas vezes nós observamos a igreja sendo ensinada a determinar para Deus, a cobrar de Deus, a exigir de Deus. E quando não, chegar a um patamar tal que fala assim: você pode falar e diz para essa enfermidade, sai fora, ela vai sair. Moisés, pela intimidade que tinha com Deus, é um outro segredo dessa oração. Ele poderia ter dito: eu ordeno essa lepra que saia. Quantas vezes nós queremos ordenar que algo saia de alguém, sendo que Deus foi quem colocou? Quantas vezes nós queremos ordenar para uma doença que sai de uma pessoa, se foi Deus quem colocou nela, para corrigir ela de alguma coisa? Talvez até mesmo para fazê-la crescer na fé. Confiança. Então, o oitavo segredo aqui é confiança. Primeiro segredo, humildade. Segundo segredo dessa oração, amor. Terceiro segredo, perdão. Quarto segredo, compaixão. Quinto segredo, misericórdia. Sétimo segredo, sinceridade. Sexto segredo, sinceridade. Sétimo segredo, fé. Oitavo segredo, confiança. Nono segredo, intimidade com Deus. Deus mesmo tinha acabado de dizer que é o seguinte: se tiver algum profeta no meio do meu povo, eu falo a esse profeta por sonho ou por visões. Mas com Moisés é diferente. Eu falo com ele boca a boca. Ele nem disse cara a cara, olho a olho. Ele disse boca a boca. O que ele fala na boca dele é que saiu da minha boca. Eu falo com ele boca a boca. Moisés tinha intimidade com Deus. Moisés era um homem que tinha intimidade com o Senhor. E por esta razão, mesmo sabendo que Deus havia feito, mesmo sabendo que era Deus que havia feito aquilo, e o que Deus havia feito e era correto fazer, mesmo sabendo que Deus havia feito o que era correto aos seus olhos, Deus estava honrando Moisés. Olha só que coisa incrível. Mesmo Moisés sabendo que o que Deus estava fazendo era correto aos seus olhos, porque estava honrando o seu filho, o seu ungido, o seu profeta. Mesmo assim, ele pede a Deus para desfazer o que Deus acabara de fazer. Ele pediu a Deus para desfazer algo que Deus havia feito. E é incrível ainda mais que Deus assim o fez. Por quê?
Porque havia intimidade com Deus. Em determinadas situações você pode, mesmo saber que Deus que fez, você pedir a Ele: Senhor, eu só podia desfazer isso. Eu rogo ao Senhor que desfaça isso. Não precisa matar o meu irmão por minha causa. Eu sei que você está me honrando, já me honrou. E o Senhor assim fez. Porque também o Senhor estava mostrando para Moisés até que ponto Moisés poderia ir no seu amor, na sua compaixão, no seu perdão. E Deus, com essa intimidade toda de Moisés, Deus desfez o que havia feito. Já tinha acontecido outras ocasiões assim, quando Deus falou assim: eu vou acabar com esse povo. Falei: não faz isso não, Senhor. O que o povo vai falar do Senhor depois? Né? E eu quero encerrar essa palavra falando dos segredos da oração de Moisés. Falando dessa décimo segredo. Olha só o que diz. Nós falamos aqui que o Senhor nos mostrou pelo menos 10 segredos aqui. De repente você já percebeu outro segredo dessa oração. Nós poderíamos falar aqui que o foco em Deus, o temor a Deus, tudo isso. Mas nós queremos aqui frisar nesses 10 segredos dessa oração. Uma oração que a frase é simples, eu acredito que você já tenha decorado ela. Ó Deus, rogo-te que a cures. E olha, incrível, pode ser que muita gente depois, pode ser que muita gente agora, fala assim: se Moisés orou, rogo-te que a cures, é só falar isso e Deus vai fazer. Não são apenas palavras, querido. Porque tem uma série de situações que circundam esta oração. Não basta falar, não basta fazer como aqueles filhos de Seva que disseram o seguinte: eu desconjuro Satanás em nome do Deus de Paulo. Os demônios disseram assim: sabemos quem é Paulo, sabemos quem é Deus, mas não sabemos quem são vocês. Então, na verdade, não basta falar, porque não é uma questão de boca para fora. Há uma série de situações, de relacionamentos com Deus, de intimidades com Deus, de atitude do nosso coração, para que essas coisas aconteçam dessa forma. Então, olha só, nessa oração eu pude pontuar humildade, amor, perdão, compaixão, misericórdia, sinceridade, confiança, fé, intimidade com Deus. E para fechar, os 10 segredos que eu descobri aqui, que eu fui despertado para eles, que eu pude pontuar aqui, eu quero pensar na inteireza de coração. Moisés, quando falou aqui para o Senhor, ele falou de todo o seu coração. Não tinha nenhuma reserva, nenhuma murmuração no seu coração, nenhuma reivindicação no seu coração, porque a sua irmã o havia desonrado. Ele se despiu de qualquer sentimento, de qualquer ressentimento, de qualquer milindre, porque às vezes nós somos tão melindrosos, não pode falar nada com a gente que a gente já fica chateadinho. Eu sou assim, você é assim, nós somos assim, e nós temos que quebrar isso em nós, para que a nossa oração também seja ouvida. É por isso que a palavra de Deus diz que nós só vamos ser ouvidos por Deus quando nós nos convertemos dos nossos erros. E erros não são só aqueles que a gente está cansado de ouvir aí, mas às vezes há erros dentro do nosso coração, erros que parece que nem são erros. Às vezes nós oramos e nós até reivindicamos o direito de sermos convidados a orar em um culto público. Porque assim,
Eu tenho ouvido até mesmo pastores e até mesmo ovelhas dizendo: orar em casa não é a mesma coisa. Ler a Bíblia em casa não é a mesma coisa. Cantar em casa não é a mesma coisa. É claro que não é a mesma coisa. Porque muitas vezes é muito mais produtivo. Porque a oração verdadeiramente ouvida e recomendada por Jesus não é no templo, é entrar no quarto e fechar a porta. Parece que nós não quisemos fazer isso, ele falou assim: vou permitir uma pandemia para que você faça isso. Então não espere uma pandemia para você fazer isso. E não espere a pandemia terminar para você reconhecer que precisa se recompor e se reconhecer como alguém que precisa de mudanças. A gente não pode viver essa vida cristã dizendo: eu nasci assim, eu cresci assim, eu aprendi assim, meu pastor me ensinou assim, há 50 anos atrás era assim, há 10 anos atrás era assim, igreja batista é assim, igreja assembleia é assim, igreja presbiteriana é assim. Não! O povo de Deus é do jeito que Deus diz que deve ser. O povo de Deus, querido, a igreja do Senhor, ela está muito acima de religiões, muito acima de denominações. E nós já cantamos aqui que Deus não habita em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Está acima das religiões, acima das denominações, acima das nossas crenças e crendices. Por quanto tempo nós achamos que a autoridade de um pastor estava em um pedaço de pano amarrado no pescoço? Por quantas vezes nós achamos que um pastor só teria autoridade se ele ficasse no gabinete fechado lá enquanto estivesse cantando louvor, para só depois que terminasse o louvor ele assumisse o púlpito para pregar a palavra? Por quantas vezes nós, como pastores, permitimos que a nossa igreja dissesse que a hora mais importante é a hora da pregação, não o culto é importante? Por quantas vezes nós cultuamos bancos porque foi alguém especial que deu? Por quantas vezes nós ouvimos pessoas se acharem melhores e mais importantes e mais autoridade do que o outro porque ele fundou a igreja? Porque ele tem 50 anos de igreja. E eu poderia falar sobre isso aqui horas e horas. Nós andamos enganados muitas vezes e por isso muitas vezes falta em nós autoridade. E alguém disse um dia, e eu concordo, que não existe uma desgraça maior do que um crente sem autoridade. Porque crente sem autoridade é um crente que não faz parte da igreja de Deus, porque ela é a autoridade. Que Deus tenha misericórdia de nós, querido. E na verdade eu quero entender aqui que o 10º segredo aqui da oração de Moisés foi a inteireza de coração. Porque não adianta orar com o coração dividido, pensando nisso ou naquilo, ressentido com alguém. Eu oro aqui, mas antes da oração eu olhei e reparei o vestido da irmã, o cabelo do irmão. Eu sento nesse lado da igreja, do templo, porque aquele irmão que eu não gosto senta do outro lado. E se eu chegar um dia e ele estiver sentado no meu lugar, eu sento do outro lado. E se bobear, eu nem assisto o culto. Quem sabe você é daquelas pessoas que vai na igreja e quando termina o louvor vai embora, porque não suporta a mensagem do pastor que vai pregar. Quem sabe você é daqueles que deixa o louvor terminar porque você não aguenta aqueles irmãos que estão cantando lá na frente só para você ouvir a mensagem. Queridos, onde é que estamos indo? E estamos achando ainda que a nossa oração está sendo ouvida? Que realmente Deus tenha misericórdia de nós. A palavra de Deus diz que nós encontramos Deus quando buscamos de todo o coração, querido. E eu creio que Moisés buscou de todo o coração, senão não teria sido ouvido. Então é por isso que eu digo que uma das coisas mais raras, talvez,
em nossa vida é encontrarmos Deus em oração. Isso é triste dizer, mas há muito tempo o Senhor me falou isso. Por quê? Porque na maioria das vezes nós não buscamos a Deus com o coração inteiro. Sempre tem alguma coisinha lá dentro. Quantas vezes nós expressamos a nossa mágoa de outra pessoa, de outras situações, até mesmo na oração que estamos orando, e achando que Deus está aprovando aquilo. Precisamos orar. Mas muito mais do que precisar orar, nós precisamos saber orar. Muito mais do que saber o que orar, nós devemos saber a quem orar. Nós precisamos entender que nós não oramos no tempo para que o outro vizinho de banco fale amém. Porque em Cristo está o sim e o amém. Que nós possamos aprender com Moisés a orar. E quando nós aprendermos a tomar as mesmas atitudes, possivelmente, muitas vezes, nós não vamos nem falar. A Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, a sorte dele mudou. Ele não estava nem orando pela sua própria sorte. Quantas vezes, queridos, em dados momentos, o Senhor colocou alguém no meu coração. E eu só lembrar do nome daquela pessoa. Eu só lembrar da fisionomia daquela pessoa, talvez nem do nome. E depois a pessoa ligar para mim e dizer: o Senhor me curou. O Senhor me visitou essa noite. Quantas vezes eu saí de casa e alguém veio no meu coração e eu pensei naquela pessoa que há muito tempo não vinha na igreja, há muito tempo não participava dos cultos, e naquele dia, quando chegava na igreja, uma das primeiras pessoas que eu via era aquela pessoa. Deus sabe quando a nossa oração é de todo o coração, mesmo quando não falamos nada. E às vezes quando oramos muito, nem assim nós somos ouvidos. Porque existem condições para que o Senhor nos ouça, e uma delas, e a principal delas, é que seja de coração inteiro. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu quero convidar você nessa noite a se autoexaminar. A palavra de Deus diz assim: se nós examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelos outros. Eu quero convidar você a fazer um autoexame. E depois de fazer o autoexame, não se omita, não seja omisso, não seja omissa em admitir onde estão os erros. E então ore. E então busque a Deus pela nossa nação. E então busque a Deus pela nossa nação. Então busque a Deus pelo nosso planeta, que está doente agora. Mas muito mais do que doente por um vírus. Nós precisamos lembrar que é interessante que hoje o foco é tanto o vírus que as notícias que aparecem, não aparecem pessoas morrendo de câncer, morrendo baleado, morrendo de outras coisas, mas morrendo por causa do coronavírus. Parece até uma brincadeira, mas isso é uma realidade jornalística hoje. Mas a igreja sabe que o mundo, boa parte das pessoas que estão andando na rua não estão vivas, estão mortas em seus delitos e pecados. Então a igreja precisa parar de se preocupar um pouco somente com o vírus e começar a se preocupar com as pessoas, com as almas das pessoas. E saber que a nossa terra está doente não é por causa do vírus, ela estava doente antes do vírus. Doente moralmente,
doente espiritualmente, doente emocionalmente. Doente por causa da corrupção que destrói. Doente por causa da consciência. Doente. E o Senhor disse, se esse povo, que é um só, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso é promessa de Deus, querido. Então, se isso não está acontecendo, não é porque Deus ficou fraco, não é porque Deus deixou de amar, não, é porque na nossa oração está faltando componentes muito especiais. Eu quero convidar você a fazer um autoexame nessa noite. E colocar diante de Deus o que você percebe que está atrapalhando o ouvir de Deus, a ação de Deus. E que em Cristo nós possamos ver a nossa nação, o nosso planeta curado. Vamos orar mais uma vez? Senhor, como povo do Senhor, nós nos humilhamos. Como povo do Senhor, nós estamos aqui orando. Como esse povo, ó Deus, esse único povo que se chama pelo Teu nome, nós estamos aqui desejosos pela Tua face, desejosos por intimidade com o Senhor, por um relacionamento mais próximo com o Senhor. E por esta razão, nós aqui como povo do Senhor reconhecemos que nós somos um povo muitas vezes contencioso, muitas vezes, ó Deus, um povo que é faccioso. Nós muitas vezes nos comportamos como um povo imoral, orgulhoso. Nós muitas vezes nos comportamos como alguém que tem o Senhor sob as nossas rédeas e esquecemos que é o Senhor que está no controle. Então nós aqui como povo do Senhor nos convertemos dos nossos erros, dos nossos maus caminhos, clamamos ao Senhor pelo perdão. Clamamos ao Senhor que nos ouça da sua glória, do seu trono, nos perdoe e cure o nosso planeta. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Mais uma vez, muito obrigado. E se Deus permitir, quinta-feira estaremos de volta para ministrar uma palavra ao seu coração. Não sei se essa quinta-feira será no mesmo horário, mas se qualquer mudança, eu quero avisá-los antes sobre o horário da próxima ministração. Quinta-feira, se Deus permitir. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.